Dias das Crianças. O que faz essa data ser cheia de alegria? E o que isso tem a ver com a espiritualidade e os contos e festas e práticas? Roda a vinheta. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao canal de vocês, o Occult World, essa grande escola de magia e ocultismo. Galera, hoje a gente vai falar sobre Dia das Crianças. O que essa data tem de tão especial? E o que as crianças têm também de tão especial? E o que elas podem trazer para nós? Mas antes da gente iniciar, eu quero pedir para vocês para a gente fazer o nosso ritual de praxe, que seria: se inscreve no canal, compartilhe com o máximo de pessoas, deixa o like e ative o sino das notificações. Fazendo essas 4 coisinhas, galera, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e toda vez que eu publicar algo novo aqui no canal, como este vídeo, ele vai recomendar para vocês. Perfeito, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Eu quero abrir esse vídeo, galera, falando sobre a mensagem que Jesus Cristo falava sobre as criancinhas. O que Jesus, naquela época, a Bíblia fala sobre as crianças? Jesus falava bem assim: deixe vir até mim os pequeninos. Por quê? Porque as crianças, galera, elas são seres criados por Deus, né? Cheios de pureza, cheios de inocência, cheios de amor, alegria. Então, uma criança é um ser, é uma criação criada por Deus, que é a mais perfeita de todas, porque não existe maldade nela. Ela não consegue ver maldade em nada no mundo e nem nas pessoas. Ela só vê a bondade, o lado bom das pessoas. Por mais que o ser humano seja ruim, a criança é o único ser que consegue ver a bondade e a inocência. Ela é um ser de luz. E por esse motivo, para muitas pessoas e para Deus, é a única criação dele que vai direto para o céu, sem pestanejar, sem pensar 2 vezes. Diferente de nós, seres humanos, que temos pecados e temos que pagar pelos nossos pecados e nos arrepender, a criança não precisa. A criança é o único ser criado por Deus, aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus Cristo, que consegue não ter pecado e ela vai direto. Independente do que ela faça ou fale, ela é a única criação que ela é perdoada por Deus. Independente do que ela faça. Por isso que existe uma questão que até uma determinada idade, até uns 7, 8 anos, a criança tem pureza no coração. Ela é perdoada. E além do que, a criança ela tem uma visão do mundo espiritual também. Passada essa idade X, ela começa a adquirir pecados, dependendo de suas atitudes e do que ela faça, e também ela consegue perder também essa visão do outro lado. Tem crianças que não perdem, mas tem outras que perdem, que seria a maioria, se eu não me engano. Por isso, com o tempo, ela vai adquirindo, vai começando a se especializar, né, nessa questão, se assim ela quiser, mas não é o caso. A questão é: as crianças, no modo geral, elas são seres de luz, iluminados, cheios de pureza, alegria e inocência. Perfeito? Então, essa é a mensagem que Deus passa para nós. Essa é a mensagem que Jesus Cristo queria passar.
E outra mensagem que Jesus Cristo falava é que educai seus filhos e passe o conhecimento correto. Porque as crianças de hoje, galera, elas são a nossa geração do futuro. Ou seja, são a partir das nossas crianças de hoje que o nosso futuro lá na frente pode se tornar um futuro melhor. Sem muita violência, sem muito ruindade, entendeu? Então tudo vai depender do que a gente passe o conhecimento e a sabedoria e as palavras corretas. Palavras de bem, palavras de amor. Perfeito, galera? Então essa é a primeira parte do nosso vídeo que eu queria iniciar e abrir ele, perfeito? Agora tem um santo, ou melhor, tem dois santos que são muito ligados a crianças, às crianças também no modo geral, que seria São Cosme e Damião. Alguma vez vocês já ouviram falar sobre São Cosme e Damião? Deixa aqui no campo de comentários, por favor. São Cosme e Damião, galera, eram dois homens que eles se tornaram santos segundo a Igreja Católica. Por quê? Porque naquela época, quando eles eram vivos, eles eram médicos, eles praticavam a medicina, né? Eles estudaram para isso, e eles não só praticaram a medicina, como eles também ajudaram diversas pessoas enfermas. E sem pedir nada em troca, eles faziam isso tudo por amor, por bondade, por caridade. Principalmente ajudaram as crianças, muitas crianças que precisavam em momentos de enfermidade. Eles ajudavam, tratavam e curavam, né? Isso me faz lembrar até de São Nicolau, o Papai Noel que a gente conhece, que também ajudava muitas pessoas pobres sem pedir nada. Eu vou deixar aqui o link do Natal só para vocês terem uma ideia, perfeito? Vai aparecer aqui em algum canto agora, fechou? Beleza. Mas voltando ao São Cosme e Damião. Então eles eram médicos que ajudavam as pessoas, incluindo as crianças, sem pedir nada em troca. Mas infelizmente eles foram caçados, né, e foram assassinados e mortos. Por quê? Não só por esses atos de benevolência e de caridade que eles faziam, mas também porque eles eram muito devotos a Deus. E eles foram mortos porque eles não abriram mão de sua fé. Eles não abriram mão de sua fé. E quem foi que mandou matar eles foi o imperador Diocleciano. Pois é, galera, esse imperador era tão ruim que ele mandou caçar vários cristãos naquela época. E, infelizmente, São Cosme e São Damião, eles acabaram entrando, infelizmente, nessa briga, né, nesse meio todo, nesse bolo, e acabaram sendo assassinados. Então, a partir daí a gente começa a perceber que São Cosme e São Damião, eles tinham uma ligação muito forte com as crianças, né? E quais são os milagres que esses santos acabaram praticando? Tem dois milagres muito conhecidos, mas um deles é bem mais. O primeiro milagre que era bem mais conhecido foi de um homem que ele tinha uma perna já em putrificação, já estava podre, né? E ela precisou ser amputada, retirada, porque senão ele morreria. A perna já tinha perdido por igual. E aí, esses dois santos, o São Cosme e São Damião, pegaram a perna de um africano e recém-morto e colocaram no lugar dessa perna que estava putrificada. E aí se deu um milagre. Eles curaram esse rapaz a partir do transplante de uma perna para outra. E um outro milagre foi de uma criança que saiu ilesa de um acidente totalmente horroroso de um carro. Então, esses foram dois milagres realizados por esses santos. A data comemorativa, galera, desses santos são entre dia 26 ou 27 de setembro. Claro que já passou, mas eu tô falando sobre eles mesmo assim porque eles têm tudo a ver com as crianças. Então, eu não poderia falar sobre Dia das Crianças sem falar sobre São Cosme e Damião. E o que hoje em dia, nos tempos de hoje em dia, muitas pessoas fazem quando chega essa época, galera? Muitas pessoas, assim como a minha mãe, por exemplo, elas fazem oferendas, elas fazem promessas, elas rezam, oram e fazem suas preces para esse santo, para esses dois santos, para que deem proteção para ela,
para as pessoas, para quem deem cura, prosperidade. É uma troca. Eles pedem proteção, elas pedem oferendas, elas dão oferendas, quer dizer, elas pedem proteção, cura, milagres e tudo mais. E em troca, eles dão doce. Essas pessoas que fazem suas oferendas, suas preces, né? Elas em troca dão doces para um monte de crianças necessitadas. Elas vão na loja nessa época do ano, compram um monte de doces e depois saem distribuindo para aquelas pessoas necessitadas que não tem um docinho para comer nessa época de Dia das Crianças, que no caso o Dia das Crianças é 12 de outubro, né? Só que a data de São Cosme e Damião antecede, que é 27 ou 26 de setembro. Mas as pessoas já praticam esse ato de bondade e de caridade para justamente já começar a fazer a diferença. E a minha mãe, ela fazia justamente isso. Ela praticava a bondade e a caridade, distribuindo doces para diversas pessoas que necessitavam e que não tinham um centavo para comprar, para trazer uma alegria nesse dia tão especial para uma criança que não tem nada. Perfeito, galera? Então, essa seria a história de São Cosme e Damião, que tem a ver com as crianças e que é ligado também ao Dia das Crianças. E existe uma lenda, galera, sobre um terceiro santo que seria irmão de São Cosme e Damião, chamado Doen, né? Que seria o irmão mais novo deles, que possivelmente teria morrido, mas não se sabe qual foi o motivo de sua morte. E por esse motivo, galera, os dois irmãos acabaram estudando medicina e começaram a ajudar as pessoas, por causa do seu irmãozinho que morreu. E reza a lenda também que esse irmãozinho, que é o Doen, que seria o terceiro, que não se ouve falar muito dele, só se fala do São Cosme e Damião, ele seria o protetor das crianças até 7 anos de idade. Então a gente já volta, vamos voltar um pouquinho no vídeo anteriormente. Se lembra que eu te falei que as crianças têm uma inocência até 7 anos ou 8 anos de idade? Será que tem alguma coisa a ver uma com a outra? Coincidência? Eu duvido. Perfeito, pessoal? E o sincretismo religioso, galera? Essa já foi a segunda parte do vídeo. Agora vamos para a última parte do vídeo. No caso do São Cosme e Damião, existe um sincretismo religioso que eles são comparados com dois gêmeos que nasceram, que foram frutos dos orixás Xangô e Oxum, né? É Oxum? Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu só confirmar para ver se eu não estou falando besteira, galera. Vamos ver aqui. Xangô e Oxum, exatamente. Xangô e Oxum tiveram dois gêmeos, né, idênticos, chamados Ibejis. E os Ibejis, eles eram gêmeos que também eram ligados também às crianças. E eles são cultuados, esses orixás, eles são cultuados também no dia 26 e 27 de setembro, na mesma data de São Cosme e Damião, e eles também fazem um sincretismo religioso com São Cosme e Damião. Eles são, tipo assim, são dois santos gêmeos, são duas duplas de irmãos gêmeos, sendo que um no cristianismo, no catolicismo, e o outro na religião, na Umbanda e no Candomblé, que são cultuados, perfeito? Então, existe esse sincretismo. Eles cultuam, digamos assim, para as crianças, eles são adoradores, protetores das crianças, porém, cada um em suas casas, com suas crenças e tudo mais. Perfeito? E os Ibejis, eles são orixás ligados às crianças também. São, como eu te falei, são frutos de Xangô e de Oxum. E nessa época de 26 e 27, como eles são cultuados e tudo mais, a partir do mesmo culto que fazem as pessoas no São Cosme e Damião. São festas nos terreiros que acontece, onde acontece e tem muita pipoca, doce, balas e tudo mais, e também ao mesmo tempo eles praticam a caridade também, dando para crianças e tudo mais, né? Percebem que tem a mesma similaridade. É uma coisa igual a outra, só muda de uma crença para outra, perfeito? E tem os heréis.
Os hereis, eles são espíritos de crianças que também são paralelos aos ibejis também, que encarnam também nesses terreiros de Umbanda ou Candomblé nessas datas específicas de 26 e 27, onde eles dão conselhos para as pessoas e brincam com as pessoas e tudo mais, brincam com os homens, com as mulheres, dão conselhos, comem balas, tomam refrigerante, né? Trazem a alegria no terreiro, eles trazem o bom de uma criança para o ser humano, para as pessoas que estão ali na religião, no terreiro, né, que incorporam. Eles trazem a bondade de uma criança, eles trazem a pureza de uma criança, né? E eles trazem muitos ensinamentos também. Não é porque é só um espírito de uma criança que está encarnando ali numa pessoa, num médium, que não quer dizer que uma criança não possa trazer um ensinamento para uma outra pessoa nessa data de comemoração. Entendeu, galera? Então, percebam que tem tudo a ver. Ibejis, São Cosme e Damião, com as crianças, com o Dia das Crianças. Então, galera, a mensagem que eu quero trazer para vocês é: criança são frutos abençoados, independente de ser na religião ou numa igreja. Eles são todos a mesma coisa. Seres divinos de luz, seres puros, de pureza, de bondade, de alegria. Ou seja, eles querem passar a mensagem que nós temos que ser que nem crianças. Não vê a maldade no mundo, só vê a beleza. E se a gente só vê a beleza, a gente consegue ter uma vida mais leve, mais fácil, mais alegre, mais bonita, mais vívida. Perfeito, pessoal? Então, essa é a mensagem e o vídeo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, ative o sino das notificações, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo no coração de cada um de vocês e feliz Dia das Crianças. Tchau, pessoal!